Olá, tudo bem com você? Eu sou a doutora Maureen Machado, médica hepatologista, e eu ensino médicos de qualquer especialidade a tratar a hepatite C. E você, médico de outra especialidade, deve estar se perguntando: por que eu preciso aprender a tratar a hepatite C? Bom, eu vou te dar 6 motivos muito importantes para você querer saber muito mais sobre hepatite C e o seu tratamento. Primeiro motivo: hepatite C é um importante problema de saúde pública, uma epidemia mundial, muitas vezes silenciosa, sem nenhum sintoma nas fases iniciais da doença. Ela se torna crônica em 60 a 85% dos pacientes infectados, e destes, 20% vão evoluir para cirrose e câncer de fígado em 20 anos. O Ministério da Saúde estimou em 2016 que cerca de 657 mil brasileiros estavam infectados pela hepatite C. Ela ainda é a maior causa de cirrose e câncer de fígado no Brasil, além de ser a principal causa de transplante de fígado no nosso país. Segundo motivo: existem muitos pacientes infectados sem sequer desconfiarem disto. O vírus da hepatite C só foi descoberto em 1989 e só depois disso é que passou a ter as formas de contágio e sua evolução natural entendidas. Isto, associado ao fato que a doença quase não apresenta sintomas nas suas fases iniciais, faz com que existam muitos doentes ainda sem o diagnóstico. Muitos desses pacientes chegam ao hepatologista em fase avançada da doença hepática, às vezes já depois de estarem com ascite, varizes de esôfago ou terem outros sinais de cirrose descompensada e até câncer de fígado. E o mais incrível é que muitos desses pacientes relatam que frequentavam consultórios médicos regularmente, mas nunca fizeram o teste diagnóstico de hepatite C. Estima-se que no Brasil existam 500 mil infectados ainda sem o diagnóstico. Os pacientes que, devido à sua história clínica, são identificados como grupo vulnerável, ou seja, que estão sob maior risco de infecção, como, por exemplo, pacientes em hemodiálise ou que foram hemotransfundidos antes de 1993, devem ser encaminhados para testagem de hepatite C, mesmo sem qualquer sintoma. O SUS fornece os testes rápidos de hepatite C de forma rápida, fácil e gratuita nas unidades básicas de saúde e nos CTAs, Centro de Testagem e Aconselhamento. Além disso, qualquer médico da saúde suplementar pode solicitar o exame de anti-HCV para o paciente que tenha fatores de risco. Terceiro motivo: a hepatite C é uma doença que não apresenta somente envolvimento hepático. Os indivíduos infectados pelo vírus da hepatite C apresentam maior risco de complicações extrahepáticas, tais como doenças cardiovasculares, diabetes mellitus tipo 2, tireoidites, linfomas, doença renal crônica, vasculites, neuropatias, déficit cognitivo, fadiga, artralgia, líquen plano, porfiria cutânea tarda, entre outras. Até 2/3 dos pacientes infectados apresentam manifestações extrahepáticas da doença. Quarto motivo: a hepatite C é uma doença que não tem vacina e a única maneira de se proteger dela é evitando o contágio. Os médicos devem conhecer os modos de infecção e disseminar a informação para que os pacientes não se contaminem. Quinto motivo: a hepatite C tem cura. Sim, tem cura em mais de 95% dos pacientes tratados, e eu fico chocada com a quantidade de médicos que ainda não sabem disso. Sempre que eu encontro médicos de outras especialidades e eu digo o que eu faço, muitos deles comentam: ah, mas a hepatite C não tem cura, né? Tem sim. E o fato de uma doença que tem cura continuar sendo a principal causa de cirrose e câncer de fígado e transplante no Brasil é inadmissível. O sexto motivo é que o tratamento mudou radicalmente e para melhor. Os tratamentos mais antigos eram injetáveis, à base de interferon, possuíam muitos efeitos colaterais como depressão, mialgia, emagrecimento, se estendiam por períodos prolongados, chegando a ter duração de 1 ano, e tinham taxas de cura baixas, em torno de apenas 40% a 60%. E pior, os tratamentos não eram disponibilizados para níveis iniciais de fibrose hepática. Os que tinham cirrose hepática descompensada, idade avançada e outras comorbidades, como, por exemplo, doença renal crônica, cardiopatias, não toleravam tratamento devido aos efeitos colaterais.
Os pacientes ainda tinham muitas vezes que ser submetidos a biópsias hepáticas por agulha para avaliação do grau de fibrose hepática, que é um procedimento invasivo e com risco de complicação como sangramento. Eu ainda lembro do tempo que os pacientes fugiam do tratamento para evitar a biópsia hepática. Mas desde 2015 tudo mudou. Com a introdução dos medicamentos chamados de drogas de ação direta, os DAAs, o tratamento ficou mais fácil, totalmente por via oral, sem efeitos colaterais significativos e com uma taxa de cura superior a 95%. Além disso, são disponíveis para qualquer grau de fibrose, dos mais leves aos mais avançados, e também para pacientes pré- e pós-transplante hepáticos, que não podiam ser submetidos ao tratamento anterior. A avaliação do grau de fibrose hepática agora também pode ser feita por métodos não invasivos, como a elastografia hepática. E quando esta não estiver disponível, pode-se usar o score APRI, que é o método mais simples e fácil usado para detectar o nível de fibrose em pacientes com hepatite C, através de um cálculo utilizando exames de sangue simples, como contagem de plaquetas e medida da AST. O tratamento é fornecido pelo SUS. O Ministério da Saúde lançou um protocolo clínico de diretrizes terapêuticas chamados PCDT da hepatite C, onde estão as regras de prescrição e tratamento da hepatite C. No último ano, o acesso ao tratamento ficou ainda mais simples, com a incorporação de tratamentos pangenotípicos, que tratam todos os genótipos da hepatite C e retirou a obrigatoriedade de ter o exame de genotipagem do vírus. A acessibilidade ao tratamento também melhorou, porque os medicamentos passaram do componente especializado para o componente estratégico de assistência farmacêutica. Isto, na prática, quer dizer que pararam de ser distribuídos nas farmácias de medicamentos de alto custo e passaram a ser distribuídas em postos de saúde próximos aos pacientes, assim como são os medicamentos de AIDS e tuberculose. Resumindo, estes são os 6 motivos. 1. É uma epidemia mundial, a principal causa de cirrose, câncer de fígado e transplante hepático no Brasil. 2. Muitos pacientes estão infectados e não sabem. Terceiro motivo, é uma doença sistêmica que atinge o fígado e outros órgãos. 4 motivo, é uma doença que não tem vacina. 5. É uma doença que tem cura. 6. Tem testes e tratamentos eficazes disponíveis no SUS. É muito importante informar a todas as especialidades que atuem tanto no SUS quanto na saúde suplementar sobre como fazer o diagnóstico de hepatite C, onde fazer os testes, como o tratamento atual da doença é de prescrição simples, de curta duração, na maioria dos casos de apenas 12 semanas, sem efeitos colaterais significativos e muito acessível, já que tem distribuição gratuita pelo SUS, desde que os pacientes provenientes tanto da rede pública como da rede privada preenchem os critérios de inclusão do PCDT da hepatite C do Ministério da Saúde. Por isso, o mais importante, médicos de todas as especialidades são capazes de acolher esses pacientes, informá-los corretamente sobre a doença, diagnosticar e tratar a hepatite C. Basta querer e passar por um simples e breve treinamento. A maioria dos casos podem ser resolvidos por médicos clínicos, deixando para os hepatologistas os casos de pacientes já com cirrose, que são aqueles que realmente necessitam de um cuidado mais especializado. Somente somando esforços, disseminando essas informações e descentralizando os tratamentos através da capacitação de médicos clínicos que busquem ativamente os pacientes infectados e os tratem rapidamente, é que poderemos alcançar a meta de eliminação das hepatites virais até o ano de 2030, como é o objetivo da Organização Mundial de Saúde. Eu estou iniciando uma série de vídeos sobre dúvidas relacionadas à hepatite C, especialmente voltados para médicos não hepatologistas, interessados nesse assunto. Se você acha que esse conteúdo foi útil, salve e compartilhe com o maior número de pessoas. Hepatite C tem cura. Somente juntos, profissionais de saúde e pacientes, conseguiremos vencer a hepatite C. Vem comigo nessa luta. Um abraço e até mais.